Nas eleições deste domingo, os eleitores vão poder utilizar o aplicativo de celular e-Título, que traz muitas facilidades. Nossa coluna Momento Eco trata da agenda ambiental do Brasil nesses tempos de escolha de governantes. E acompanhe os desafios dos próximos eleitos na área de educação, que vem passando por problemas. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Este domingo é dia de eleições. No mundo cada vez mais virtual e digitalizado, o título de eleitor como documento físico ganhou um concorrente à altura. É o Título NET ou simplesmente e-Título, disponível já no indispensável celular do dia a dia. A Justiça Eleitoral nem havia chegado aos 90 anos e a versão digital do título de eleitor já era uma realidade. Desde as eleições de 2018, mais de 30 milhões de eleitores já baixaram a versão digital do título. O aplicativo faz bem mais que o documento tradicional. É tudo muito prático. O voto é obrigatório, mas baixar o e-título é opcional. Mas com as facilidades do aplicativo, quem não vai querer o título digital? Confira as facilidades do e-título. Nele, o eleitor fica sabendo da sessão e local em que vai votar. Na sessão eleitoral, ele substitui o título tradicional e mesmo o RG. Basta apresentá-lo aos mesários. Por ele, o cidadão recebe informações atualizadas da Justiça Eleitoral. Pode justificar a ausência no dia da votação e verificar a própria situação junto à Justiça Eleitoral. Um aplicativo da Justiça Eleitoral permite ao eleitor conferir o resultado das eleições em cada sessão eleitoral. Confira na reportagem como funciona. Disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, o aplicativo Boletim na Mão permite que qualquer pessoa confira os votos de cada sessão eleitoral e compare com os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é dar mais transparência ao processo eleitoral. Funciona assim. No final da eleição, cada urna imprime o chamado boletim de urna. O documento traz o total dos votos recebidos por cada candidato ou candidato, dos votos nulos e em branco e das abstenções ocorridas naquela sessão eleitoral. Uma cópia do boletim com o QR Code é colada na porta da sessão e basta o eleitor escanear o código com o celular para verificar o resultado. O cidadão poderá obter cópia de quantos boletins quiser. Também é possível acessar os boletins de urna no site tse.jus.br. E o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, que recebe denúncias de irregularidades eleitorais, já ultrapassou mais de 24 mil comunicações sobre infrações. Em época de eleições, as propagandas dos candidatos estão por todos os lados. Mas nem tudo é permitido, como as propagandas irregulares, compra de votos, abuso de poder econômico, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. Para identificar as irregularidades, a Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo gratuito, o Pardal, que ajuda a população a fiscalizar e denunciar as práticas. As denúncias também podem ser feitas por um formulário na web, no portal Pardal. No pleito deste ano, a média de denúncias já ultrapassa 1.000 por dia. Eu acho que o Pardal é um excelente instrumento de fiscalização por parte da sociedade, mas também é uma forma até de aproximar o eleitor do processo eleitoral, como se faz uma campanha, as formas de se realizar propaganda eleitoral, a forma como os candidatos se apresentam perante o eleitorado. Eu acho muito importante para dar mais legitimidade às eleições. Mas você sabe como usar o aplicativo? É simples, basta baixar no seu telefone o TSE Pardal. Na primeira página tem a opção Fazer Denúncia. Basta clicar e escolher a opção Propaganda Eleitoral Irregular ou Internet e outras irregularidades. Depois, é só fazer o cadastro passo a passo e encaminhar as informações.
Lembrando que é preciso enviar provas, como fotos e vídeos. E se vocês tiverem dúvidas sobre o que é considerada propaganda irregular, basta clicar no ícone Orientações e você será direcionado para a página explicativa. Essa denúncia vai para o Ministério Público do Estado, onde ocorre a suposta irregularidade. O Ministério Público faz um filtro para verificar se é o caso do ajuizamento de uma representação ou alguma outra medida judicial. Sendo que isso não impede que o juiz eleitoral, a partir do seu poder de polícia, possa tomar alguma providência, no sentido de remover, retirar, suspender aquela propaganda indicada como irregular. Faça o seu registro. Falsas denúncias serão punidas posteriormente pela Justiça Eleitoral. Desde o início de agosto, quando começou a funcionar em versão atualizada, o aplicativo já recebeu quase 25 mil denúncias, o que originou quase 7 mil processos em tramitação no sistema do processo judicial eletrônico da Justiça Eleitoral. São Paulo lidera com mais de 3.500 denúncias. O estado vem seguido por Pernambuco, com 2.871 denúncias, e em seguida Minas Gerais, 2.683 denúncias. Entre os cargos, os de deputado federal foram os que receberam mais denúncias, 8.313, seguidos pelos de estadual, 8.267, presidente, 2.447, governador, 1.849 e deputado distrital, 820 denúncias. Os números que nós temos alcançado até agora não traduzem qualquer tipo de piora no quadro das eleições, muito pelo contrário. Significam o seguinte, significam que na eleição de 2022, o sistema, o aplicativo Pardal, ele está muito disponível, ele foi muito aperfeiçoado pela equipe do TSE e tem se apresentado completamente acessível à população. E dois, que a população está mais consciente e está vestindo essa camisa do fiscal da propaganda eleitoral. Eu amei esse aplicativo Pardal. Denunciar essas irregularidades é um ato de cidadania. Eu vou ficar de olho por aqui, porque meu voto não tem preço, tem valor. Desde o dia 27 de setembro até 4 de outubro, eleitores só podem ser presos ou detidos em flagrante delito caso estejam cumprindo sentença por crime inafiançável ou em desrespeito de salvo-conduto. É o que diz a Lei Eleitoral de 1965. Toda vez que chegamos perto de uma eleição, vem o aviso. Quem é eleitor só poderá ser preso ou detido em caso de flagrante num prazo de 5 dias antes até 2 dias após a votação. O objetivo original da lei, que é de 1965, era garantir aos eleitores o direito de votar, evitando que grupos políticos pudessem cometer abusos, impedindo a total liberdade do cidadão comparecer às urnas. À época da elaboração desse dispositivo, o coronelismo e o abuso aos direitos do eleitor eram muito corriqueiros. O Estado precisava de meios aptos a combater quaisquer arbitrariedades. Hoje, essas arbitrariedades ocorrem de forma muito pontual e comedida, de fato, mas ainda se faz necessária a atuação. A finalidade principal desse dispositivo é garantir o exercício da democracia por todos os cidadãos. O presidente do TRE em Brasília não deixa dúvida. A lei que protege o eleitor de abusos e arbitrariedades no período eleitoral não vale para livrar da prisão quem comete crimes graves ou alguns dos mais frequentes, como agressão à mulher e embriaguez do trânsito. Se ele praticar uma infração grave, ele será preso. Então, o sujeito que bate na mulher, comete crime violento contra alguém, um homicídio, aquele que se embriagar e perturbar a ordem, poderá ser preso, porque é crime eleitoral. A eleição deste ano tem a marca da polarização. O clima acirrado das opiniões contrárias ganha força no território livre da internet e muitas vezes fora de controle, passa para as páginas policiais. Como fica, então, a segurança pública diante das possíveis ocorrências no dia D? Uma das situações que podem gerar conflito e merece atenção especial é o uso do celular, por exemplo. O eleitor pode portar o aparelho com um e-título dentro da sessão, mas deve deixá-lo com os mesários fora da cabine eleitoral.
No dia da votação, o repórter André Ricardo não vai trabalhar na cobertura do evento. Como acontece a cada 4 anos, ele foi escalado para presidente de mesa na sessão eleitoral e já está preparado para todas ou quase todas eventualidades. Para todo eleitor que chegar, a gente fala que você está com o celular, pode deixar. Tem algum outro celular? Deixa aqui, por favor. Mesmo que diga que está desligado, a gente pede para deixar. Agora, se houver essa má fé, essa indisposição, essa vontade mesmo de enganar, né? Então a pessoa está com o celular escondido e a gente perceber que está tirando, que está fazendo, a orientação que nos passaram é que a gente informe que aquela conduta é ilegal, que a gente vai fazer o registro na ata do eleitor, do título de eleitor, tudo, e que ele pode ser processado. Com as urnas já preparadas e lacradas numa cerimônia aberta ao público, a prioridade número 1 é a segurança do eleitor e da população no dia das eleições. Todas as forças de segurança estão unidas para oferecer segurança aos eleitores. Então, os eleitores vão poder sair de casa felizes para votar e voltar felizes também. Então, esse é o compromisso da Justiça Eleitoral. Oferecer eleições seguras e pacíficas. Não queremos confusão. Vamos trabalhar para isso. Neste fim de semana tem estreia da edição de outubro do EcoSenado. Veja agora na coluna Momento Eco o que o programa apresenta para você nesta edição dedicada à agenda ambiental em tempo de eleições gerais no Brasil. Nós buscamos respostas para alguns dos principais desafios ambientais que os candidatos eleitos devem enfrentar nos próximos 4 anos. Um dos temas mais importantes dos próximos anos é a redução das emissões de gases do efeito estufa, que provocam o aquecimento global. Somos o 5º maior emissor desses gases no mundo. Mas ao contrário dos países que emitem mais do que nós, onde a maior parte das emissões vem da queima de combustíveis fósseis, no nosso caso, a maioria das emissões vem do desmatamento, da agricultura e da pecuária. Os novos governos federal, governadores estaduais e também e principalmente os senadores e deputados têm uma enorme responsabilidade de vamos fazer o Brasil voltar a ser o protagonista ambiental no mundo. Por que protagonista? Porque diferente de outros países, como China, por exemplo, onde 80% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia, no Brasil, 20% da queima de combustíveis, das nossas emissões vem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia. E mais de 70%, como eu falei, é desmatamento e agricultura. O Brasil tem uma oportunidade de dar uma enorme contribuição na redução das emissões, né? Porque eliminar o desmatamento é algo que nós já mostramos que somos capazes de fazer, sem diminuir o crescimento econômico. Há um entendimento de que o desmatamento não gera riqueza e agrava, né, outros problemas sociais e econômicos. Então, combater o desmatamento é uma pauta de desenvolvimento do Brasil e, ao mesmo tempo, gera um enorme benefício climático, né? Então, o Brasil pode colher os frutos, né, de ter uma ação climática resolvendo um problema interno, que é a questão do uso da terra. Acho que coloca o Brasil numa posição de liderança no mundo. E pode colocar o Brasil, né, numa trajetória de ser a primeira grande economia no mundo a zerar suas emissões, coisa que é hoje propalada e sonho de quase todos até 2050. O Brasil, quem sabe, pode fazer isso até antes de 2050. A íntegra dessa reportagem você vê na edição de outubro do EcoSenado, sábado, 9 da manhã e 5 da tarde, e no domingo, 8 da manhã e novamente às 5 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Tchau, até a próxima. Nos últimos anos, a educação no Brasil sofreu duros golpes. Instabilidade no Ministério da Educação, pandemia. Os próximos anos vão ser de desafios para governo e sociedade. Em menos de 4 anos, o Ministério da Educação teve 5 ministros diferentes comandando a pasta. Na dança das cadeiras, o ensino no Brasil foi vitimado por escândalos.
depois de 4 trocas de ministros no atual governo, eu diria que não houve nenhuma política educacional realmente implementada. Porque é difícil quando começa um ministro, na mesma hora se troca e aí não se dá continuidade. Então, tanto a educação básica como o ensino médio, como a educação superior, estão, eu diria, muito perdidas. Quer dizer, houve quase que um desmonte institucional, além da total falta de recursos, sobretudo, eu diria, para as universidades públicas. Mas o golpe mais forte contra a educação foi a pandemia. O setor foi um dos mais atingidos com a Covid-19. A resposta do Ministério da Educação demorou muito tempo para acontecer, para ter qualquer iniciativa de apoio às escolas na pandemia. E quando aconteceu foi numa quantia irrisória, né? Então o repasse de recursos chegava a ser de R$4 por aluno, que é muito distante do custo por aluno que a gente tem, que é na casa de R$4, R$5 mil. Estudantes foram obrigados a acompanhar aulas de casa e não frequentar mais o ambiente escolar. Professores, educadores e gestores tiveram que criar em um curto espaço de tempo uma metodologia de ensino à distância que não prejudicasse o aprendizado dos alunos. Sou a professora Lenilda Ribeiro e na aula de hoje trago algumas dicas de como melhorar sua redação. Um grande desafio para um país que ainda estudava a possibilidade de implementar o ensino à distância. O que a gente sabe é que o ensino remoto, ainda que ele apoie esses estudantes num momento de desconexão, de quebra de vínculo com a escola, de falta de uma oferta, de um contato com professores, estudantes e mesmo de as próprias aulas, eles reduzem os efeitos da pandemia, né? Então ajudam a ensinar alguma coisa e trabalhar a socialização, desenvolvimento integral dos estudantes, mas não tem a mesma qualidade das aulas presenciais. Para os alunos, o desafio também foi imenso. As escolas tiveram que fechar as portas. Em casa, muitas crianças e adolescentes não tinham computadores ou dispositivos para assistir às aulas. Outro problema enfrentado foi a conectividade. Diversas famílias não tinham acesso à internet. Com isso, o país viu um aumento na evasão escolar. Durante a pandemia eu perdi sim um pouco a vontade de estudar, mas pela falta de contato, eu não tive contato com os meus professores, não tinha contato com os meus colegas, e como eu era caloura, eu não tinha tido a UNB ainda, essa experiência, e isso fez muita falta e acabou me desmotivando bastante. A maior dificuldade que eu encontrei foi talvez a conexão, às vezes não pegava, o professor não conseguia ouvir a gente não conseguia ouvir o professor. E, além dessas dificuldades técnicas, a maior dificuldade foi fazer amigos. Quando a gente olha para as avaliações, mesmo os estudantes que tiveram algum tipo de aula no formato remoto ou híbrido, tiveram uma queda de aprendizagem em relação ao que os estudantes tinham anteriormente. Segundo informações da primeira etapa do Censo Escolar 2021, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entre 2019 e 2021, mais de 650 mil crianças de até 5 anos saíram da escola. O índice de crianças matriculadas em creches caiu 9%. A queda mais expressiva foi registrada na rede privada, que apresentou uma redução de 21,6%. Na rede pública, a queda foi de 2,3%. Em todas as etapas da educação, foram registradas em 2021 46,7 milhões de matrículas, cerca de 627 mil a menos em comparação a 2020. Dados do Fundo das Nações Unidas, Unicef, apontam que o número de crianças e adolescentes fora das escolas subiu de 1,1 milhão em 2019 para mais de 5 milhões em 2020. A recuperação da aprendizagem vai ser um dos maiores desafios a ser enfrentado pelo país em 2023, assim como a melhoria da qualidade de ensino. Falar de melhorias da política educacional passa primeiro por consolidar essa base nacional comum, né? Ser divulgada, entendida, questionada, refletida pelos agentes que vão colocá-la em prática, ou seja, por nós, professores. Precisamos cada vez mais fazer com que essa base seja compreendida e traduzida em ações práticas dentro de sala de aula.
incluindo-se o montante destinado à conectividade inicialmente, projetados para serem pagos em 2021, mais 6,8 bilhões foram autorizados para a educação básica em 2022. Mas, no primeiro trimestre do ano, apenas 256 milhões de reais foram executados, percentual inferior a 4%. De 2016 a 2018, em média, a despesa anual com a educação alcançou cerca de 143 bilhões. Já a média dos últimos 3 anos situou-se em aproximadamente 124 bilhões, ou seja, houve uma redução de quase 14%. Observe-se que, apesar dessa redução geral, as despesas obrigatórias, como aquelas com o pessoal ativo e a complementação da União ao Fundeb, apresentaram um crescimento aproximado de 7%, enquanto as despesas discricionárias, os investimentos e as despesas de custeio, diminuíram cerca de 30%. Ao se dirigir o olhar para as principais subfunções, constata-se que as despesas com o ensino superior tiveram redução no período de 7%, em média. Já as com o ensino profissional diminuíram 4% e as com a educação básica diminuíram quase 3%. Este ano, o Senado aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação. O SNE pretende alinhar e harmonizar políticas, programas e ações da União, do Distrito Federal, de estados e de municípios em articulação colaborativa dos entes da Federação na área educacional. Entre os objetivos do programa estão a universalização do acesso à educação básica de qualidade, garantia de infraestrutura adequada para as escolas públicas e o cumprimento do piso salarial profissional nacional para o Magistério Público da Educação Básica. Nós esperamos que com a criação do Sistema Nacional da Educação, nós tenhamos dado um passo verdadeiramente revolucionário na educação brasileira, para que a gente possa ter padrão de qualidade, possa ter uma qualificação melhor dos professores, tenhamos mais aperfeiçoamento de todos os cursos e com priorização em cursos profissionalizantes, ensino médio em tempo integral. Já está provado que essa é a fórmula do sucesso. Nenhum país do mundo cresceu, prosperou, progrediu, melhorou sua qualidade de vida sem que investisse maciçamente na educação pública. De acordo com o autor do projeto, o senador Flávio Arnes, a medida é necessária para que a educação seja a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. O parlamentar citou pontos que considera fundamental que sejam abordados na educação. Um deles é o acesso do aluno à escola, busca ativa, transporte e outros aspectos. Permanência do aluno na escola, merenda, escola acolhedora, bonita, né? Educação em tempo integral. Um terceiro aspecto é a conectividade, de acordo com a nova realidade do Brasil. O quarto aspecto é a valorização do professor, dos profissionais da educação. Sempre. Um quinto aspecto é também a parte da recomposição da aprendizagem. E um outro aspecto essencial é a infraestrutura das escolas e a valorização do ensino superior e pós-graduação. Como fazer isso? Articulando o governo federal, estados e municípios pela aprovação da lei do Sistema Nacional de Educação. O novo ensino médio, que já começou a ser implementado este ano e deve ser concluído até 2024, também é outro desafio para a área. Uma das mudanças do novo modelo é o aumento da carga horária, além de itinerários diferentes de acordo com as afinidades do estudante. Segundo o Ministério da Educação, já foram investidos mais de 2 bilhões na mudança. Mas, de acordo com esse especialista, existem mais desafios a serem enfrentados no próximo governo. É maximizar a aplicação dos recursos adicionais aportados pela União no Fundeb, de maneira a melhorar a qualidade da educação básica, com ênfase no enfrentamento das graves consequências advindas da pandemia de Covid-19, que afastou das escolas por mais de um ano os alunos da camada mais vulnerável da população. O segundo é recuperar os recursos necessários para a adequada manutenção das atividades das universidades e institutos federais de ensino,
bem como retomar a capacidade de investimento dessas instituições. Afinal, não se pode desconhecer que a educação é a base para a retomada do necessário desenvolvimento social e econômico do país. O Senado foi palco do Festival de Cinema Acessível Kids, aberto a pessoas com ou sem deficiência. A mostra exibe filmes de sucesso com tecnologias de acessibilidade para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. A ideia da primeira edição do Festival de Cinema Acessível Kids, realizada no Senado Federal, é proporcionar às crianças e adolescentes com qualquer tipo de deficiência e do espectro autista acesso à magia do cinema. A mostra exibe filmes de sucesso com 3 tecnologias de acessibilidade apresentadas de forma simultânea. Os filmes têm audiodescrição, janela de libras e legenda descritiva. Ele propicia que pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual ou cognitiva e pessoas sem deficiência estejam na mesma sala de cinema, com a mesma oportunidade de diversão, entendimento dos filmes e emoção que o cinema traz. Então, a sala de cinema se torna um ambiente de convivência. No início do projeto, a acessibilidade era só para adultos, até que o filho do organizador, na época com 8 anos, chamou a atenção do pai de que era preciso incluir as crianças. Conversando com os amigos, eu fui perguntando se existia pai que enxerga, que tem filho que não enxerga e vice-versa. E eles disseram sim, por quê? Porque o meu projeto é o Festival de Cinema Acessível Kids. Leve seu pai ao cinema. Quem não tem problema de visão pode experimentar o uso de vendas para vivenciar o filme como uma pessoa com deficiência visual, acompanhando a história pela audiodescrição. O projeto, que está circulando pelo Brasil, teve como convidadas na primeira sessão do festival em Brasília as crianças de uma escola classe da Ceilândia. Para as pessoas que precisam dessa acessibilidade, essa tecnologia é muito importante. Eu gostei muito, eu aprovo. Nós estamos num movimento interno no Senado para começarmos a fazer de forma mais elaborada e mais responsável também a descrição de imagens em toda a mídia digital do Senado. Então, em breve, possivelmente já para 2023, nós teremos todos os portais do Senado com essas tecnologias assistivas que nós estamos vendo aqui consolidadas nesse tipo de produto, nesse tipo de mídia oferecida pelo Festival de Cinema. Nós teremos, em respeito às pessoas com deficiência, essa experiência também de inclusão na comunicação de todos os portais do Senado, tanto internamente quanto para o público externo. É uma forma de levar à comunidade todo o trabalho de inclusão e acessibilidade que o Senado já vem desenvolvendo há muitos anos. Somos uma instituição pioneira nisso e agora trabalhamos não só internamente para mudar os prédios, para mudar a mentalidade das pessoas, mas também oferecemos esse trabalho para a comunidade, porque, por fim, o Senado é o retrato de uma sociedade dentro dessa comunidade do Distrito Federal. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.